Graça e paz, irmãos. Privilégio nesta noite compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Que o Senhor seja generoso para conosco, nos abençoe a sua palavra, nos faça compreender sua vontade e nos dê forças para vivê-la no viver de cada dia. Abramos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Daremos sequência às pregações expositivas nesta carta. Leremos a partir do versículo 2 até o versículo 6. Queria, de maneira pública, registrar nossa gratidão, minha, de minha família, pelo acolhimento que temos recebido dos irmãos. É tão preciosa a comunhão dos santos. Louvado seja o Senhor por isso. Colossenses 4, de 2 a 6. Para nós entendermos um pouco, recapitulando apenas, os capítulos 1 e 2, Paulo exalta a supremacia de Cristo, destacando alguns aspectos e alguns atributos dele na obra da criação, na obra de redenção, sobre a própria igreja, como Senhor da igreja, como Salvador de todo aquele que crê. Capítulos 1 e 2, Paulo, portanto, exalta a supremacia de Cristo. A partir do capítulo 3, o apóstolo Paulo exorta os crentes em Colossos sobre como eles devem viver a nova vida em Cristo Jesus. Então, a partir do capítulo 3 até o capítulo 4, Paulo está exortando, portanto, esses versículos que leremos ainda está dentro dessas exortações do apóstolo Paulo, sobre como os crentes devem viver essa nova vida que Cristo trouxe para eles. Por causa de Cristo, como nós devemos viver. Então, Paulo ele trata em duas direções. Teologicamente, pastoralmente, ele aponta os princípios que devem organizar essa nova vida em Cristo. E, ao mesmo tempo, ele faz aplicações disso à prática, ao comportamento dos crentes. Irmãos, antes de ler, nós precisamos lembrar disso e fixar bem isso em nossa memória. Vida cristã é mais do que conhecimento teórico e religioso que pode inundar a minha mente. Vida cristã, essencialmente, é algo que Deus traz, que exige, sim, conhecimento, mas que transcende ao simples conhecer e entra, baixa ao meu coração e do meu coração flui pelos caminhos da minha vida. Portanto, vida cristã, essencialmente, é algo que eu conheço não apenas intelectualmente, mas eu conheço na experiência da vida de cada dia. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele sempre faz isso nas suas epístolas. Ele sempre ensina a doutrina verdadeira, bíblica, cristã, mas nunca deixa de aplicar essas doutrinas e chamar a atenção do povo de Deus para que eles não apenas compreendam e conheçam, mas experimentem e pratiquem, vivam. Não vai mudar isso nesta noite. Eu gostaria muito que nós compreendamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Há uma nova vida em Cristo para mim e para você, mas nós precisamos, além de compreender e conhecer o que aqui está sendo dito, nós precisamos aplicar. E Paulo vai transitar exatamente nessas duas direções.
Ele vai falar da piedade, que deve ser prática e experiência cotidiana na vida do cristão, aquele que leva a sério Jesus Cristo, que não brinca de religião. A piedade, a prática da piedade, quando ele vai enfocar a prática da oração, e depois ele vai aplicar isso ao comportamento dos crentes, da igreja, no testemunho condizente que cada um deve ter no mundo. O testemunho da fé, o testemunho de Cristo, o testemunho do Evangelho, a vida na prática. A religião que acontece no dia a dia, nos encontros e nos desencontros, porque estamos num mundo caído. A palavra de Deus, portanto, diz assim, exortação do apóstolo Paulo, perseverai, vamos ler juntos? Nós gostamos de ler, não é? Eu vejo que a igreja gosta de ler a Bíblia, isso é muito bom. Vamos ler juntos? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para a constituição de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Senhor, a Tua palavra está diante de nós e sabemos que ela é vida para o Teu povo. Somos Teus e estamos diante da Tua face agora e pedimos que na Tua misericórdia Tu nos visites mais uma vez, inundando o nosso coração com a graça de Jesus e dando-nos a oportunidade de reter a Tua vontade em nosso coração. E de tal modo, Senhor, que isso transpire em atos de vida a partir daqui, a partir desta noite, ao longo desta semana, no transcurso inteiro da nossa vida. Fala, portanto, conosco. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, com a Tua palavra, em nome, por amor e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Paulo aqui está falando dessa necessidade de exercitarmos a piedade cristã. E ele destaca a oração. Um comentarista bíblico chamado William Hendrickson, excelente comentarista, por sinal, ele diz que a oração é a expressão mais importante da nova vida em Cristo Jesus. A oração é a expressão mais importante na nova vida em Jesus. Irmãos, Cristo não dá um jeitinho na nossa vida. Ele não faz um arrumadinho. Ele nos transforma. Por isso eu estou destacando aqui a nova vida em Jesus. Quem se encontra com Jesus nunca mais será o mesmo. Pode ser mais duro de coração, mais incrédulo, mas não será o mesmo. Ou vai ser transformado pela graça e será uma nova criatura para a glória de Deus. E veja, Paulo começa esse trecho exortando os crentes a perseverarem na oração. Ele não fez isso apenas aqui. Quando ele escreveu aos Romanos, a epístola aos Romanos, ele também fez questão de dizer, na oração, irmãos, sejam perseverantes. Quando escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele também fez questão de dizer, orai sem cessar. A oração, disse William Hendricks, é a expressão mais importante na nova vida em Cristo. Minha pergunta para o seu coração nessa hora,
Quanto valor você emprega à prática da oração na sua rotina de vida religiosa cristã? Qual o valor que você dá a isso? A oração é a primeira coisa quando você está diante de um desafio qualquer da vida, e nós temos muitos desafios no viver de cada dia. A oração é a primeira coisa que vem à sua cabeça ou a última? Depois que se esgotaram todos os caminhos do nosso fazer. Qual o valor que o povo de Deus dá à oração? Nós veremos aqui nesta noite o quão importante é a prática da piedade cristã atrelada à prática da oração. E deve ser perseverante, vigilante e, como Paulo disse, cheia de gratidão, cheia de súplica, de intercessão. Ele começa, eu queria olhar para o texto e fazer alguns destaques, extraindo algumas lições para nós. Queira o Senhor ser generoso e nos ajudar a compreender, e compreendendo que nós possamos ser transformados em graça para o louvor e a honra de Cristo. Ele começa dizendo perseverar na oração. Nós sabemos exatamente o sentido disso. Nós sabemos que nós devemos dedicar e demandar tempo da nossa vida à prática da oração. Pelo menos por duas razões. Paulo está querendo estimular os crentes a perseverarem na oração. Pelo menos por duas razões. Porque ele sabia que o único caminho de comunhão, de intimidade, de acesso à presença de Deus é a oração. A oração é o caminho aberto diante de nós, em Cristo Jesus e por causa dele, a presença do Pai. Pela oração, nós falamos com Deus, assim como ele, por sua palavra, fala conosco. Nós sabemos disso. Deus, em sua palavra, fala ao nosso coração e nós, pela oração, devemos falar com o nosso Deus. Portanto, Paulo usa a oração para encerrar essa série de exortações, dizendo: crentes, escutem, só há uma maneira de vocês terem acesso à comunhão íntima, profunda, real, significativa, transformadora, relevante, abençoadora com Deus. Oração. E perseverem nisso. Todo crente deveria amar a presença de Deus. Todo crente ama a presença de Deus. Portanto, todo crente deve investir tempo em oração na presença do Senhor. Primeira razão para perseverar em oração é porque ela nos dá o privilégio, a honra de estarmos diante de Deus, na presença de Deus, diante da face de Deus. Teólogos do passado cunharam em latim uma frase que expressa bem essa realidade que faz parte da nossa vida. E às vezes nós nem percebemos. Nós vivemos diante da face de Deus. Horandão. Nós vivemos diante da face de Deus. Isso deveria fazer o nosso coração tremer no peito. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós não podemos passar pela vida ignorando coisas que são essenciais. Se Deus existe, eu não posso decididamente viver de qualquer jeito. Eu estou diante da face do Senhor. E os seus olhos enxergam a minha história, me veem por inteiro. Perseverança na oração significa um caminho de acesso à presença de Deus para um tempo precioso de comunhão, de intimidade, de bênção. Paulo recomenda e exorta os crentes de Colossos e os crentes de Fragoso a serem perseverantes na oração, buscando
constantemente a presença de Deus para viver. Qual é o pensamento que vem à sua mente quando a vida muda repentinamente? Você busca a face de Deus em oração? Você procura a presença de Deus pela oração? Ou é último pensamento, a última experiência, depois que todas as demais fontes já se esgotaram, de auxílio, de ajuda? A segunda razão para Paulo recomendar a oração perseverante aos crentes de Colossos é por causa daquilo que ele vinha apresentando. A partir do capítulo 3, ele fala de coisas muito intensas. Ele apresenta uma nova vida e desafios nessa caminhada com Cristo. Ele diz aos crentes de Colossos, a partir do capítulo 3, que vícios devem ser abandonados. Mas vício nunca será fácil de ser deixado de lado. Haverá uma luta. Haverá uma demanda em termos de piedade, de busca, de espiritualidade sincera, real. De querer também uma transformação. Nunca será fácil. Ele apresenta virtudes que devem ser cultivadas. Ele fala de deveres dentro de casa, no trabalho. Tantos desafios. E aí ele diz assim: não fiquem desanimados, é difícil mesmo. Nós somos fracos, nós somos pequenos, nós não temos tanta capacidade assim. Não dá para fazer essa obra de Deus na força do próprio braço. É preciso a ajuda do alto. A obra de Deus não se faz na força do homem. A obra de Deus só pode ser feita em nossa vida na força que Deus mesmo supre. Ninguém mais pode suprir. E portanto Paulo diz, a oração é a esperança dos pequenos. A oração é a esperança dos fracos. A oração é a chance da graça ser derramada, do Deus Todo-Poderoso invadir a minha história e transformar-me a partir de dentro. A oração é essa porta que Deus abre para chegar à minha vida e me contemplar em minha pequenez e fraqueza. Paulo diz, orem com perseverança, porque não existe força em nós mesmos para nós cumprirmos tudo o que devemos cumprir em obediência e em fidelidade ao nosso Cristo. Nunca haverá em nós naturalmente força suficiente para honrarmos a Cristo, para dignificarmos o seu Evangelho. Orem e ponham-se como pequenos em completa dependência do Senhor. Na oração, nós devemos ser perseverantes. Perseverantes. E como Paulo recomenda que essa perseverança na oração deve acontecer? De duas maneiras ele apresenta aqui. Vigiando com ações de graças e suplicando de maneira intercessória pela obra de Deus, pela obra que Deus realiza por intermédio do seu povo, dos seus servos, suplicando e vigiando. Vigiar significa pelo menos duas coisas também. E talvez Paulo estivesse querendo dizer essas duas coisas. Quando ele diz, perseverem na oração e vigiem.
com ações de graças. Talvez ele certamente queria dizer: na oração nós não devemos ser sonolentos, apáticos, insensíveis. Na oração não podemos tratar de assuntos que são fundamentais, essenciais, de qualquer jeito. Não podemos estar como que dormindo e não perceber coisas que estão ao nosso redor. Ele está falando de vigilância mesmo, de vigília. Ele está falando daquela atitude do sentinela. Conhece o sentinela bíblico? Aquele soldado que ficava na sua guarita à noite, lá na muralha, enquanto dentro, na cidade, o povo dormia, sentinela vigiava, observando tudo em derredor, para ver se algum perigo se avizinhava da cidade. Então ele soava o alarme. E tudo se preparava para o confronto com o mal. Sentinela. Vigilância. Certamente Paulo está dizendo, na oração não podemos ser descuidados. Precisamos reconhecer as prioridades da vida, as prioridades do Evangelho, os propósitos de Deus, a vontade que Ele tem para determinadas horas e ocasiões da nossa vida. Nós precisamos saber fazer isso. Por isso Paulo diz, vigiando com ações de graças. Vigilância. Mas não só isso. Ele talvez estivesse querendo dizer também, guarde o seu coração, para que você não se conduza inconvenientemente na presença de Deus. Vigiando, persevere na oração, mas não se deixe conduzir inconvenientemente na presença do Senhor. O nosso coração, irmãos, é um coração caído. A Bíblia diz, corrupto é o nosso coração. Desesperadamente corrupto. Portanto, não confie no seu coração. Confie nas promessas de Deus. Cantamos aqui um cântico essa noite que diz exatamente isso. E nós não devemos confiar nem mesmo na opinião alheia a nosso respeito. Devemos confiar naquilo que Deus fala de nós. Irmãos, Paulo talvez estivesse dizendo, vigiem a porta do seu coração, na hora da oração, para que você não se conduza de maneira incorreta, errada, na presença do Senhor. Em que sentido? Quando ele diz assim, com ações de graças. É como se Paulo estivesse dizendo assim aos crentes, lembrem-se de que vocês não têm apenas necessidades na vida. Lembrem-se de que oração não é apenas para pedir, 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 pedir. Sim, Jesus Cristo nos ordena a pedir, mas não apenas a pedir. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Promessa bendita do Senhor, devemos pedir sim, temos necessidades, e nós sabemos fazer isso. Mas o que Paulo está querendo dizer, com vigilância aqui, é para que nós não sejamos inconvenientes na presença do Senhor. Somente pedindo, 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 sem nos lembrar de agradecer. Ações de graças. Gratidão. Por que Paulo está dizendo isso? Porque lá em Efésios 1, Paulo começa a epístola aos Efésios, que é muito semelhante doutrinariamente e na sua composição com Colossenses. Ele lá diz, no primeiro capítulo, que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos nas regiões
celestiais em Cristo Jesus. Há bênçãos que Deus está derramando sobre sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua igreja, nesta hora, que nós não somos capazes de enxergar, de ver, de tocar, de apalpar, de cheirar, de saborear. São bênçãos que estão sendo distribuídas na bondade, no amor, na providência graciosa do nosso Deus, mas nas regiões celestiais. Eu não compreendo, mas eu creio, porque é a verdade da Escritura que me diz que isso está acontecendo. E Deus abençoa o seu povo com toda sorte de bênçãos. E nós não ficamos sabendo. Vamos e voltamos todos os dias, e nada nos acontece. Comemos todos os dias, vestimos todos os dias, compramos, vendemos todos os dias, nos relacionamos todos os dias, ficamos doentes e saramos todos os dias não. Mas com frequência, né? Que bom que vocês estão comigo. Todos os dias a graça se faz presente. A misericórdia se renova todos os dias. Paulo está dizendo aos crentes lá de Colossos e a nós aqui em Fragoso, nesta noite. Vigiem a porta do coração para vocês não serem gananciosos, egoístas. Mas lembrem-se de humildemente se colocarem na presença de Deus como crentes que reconhecem que o Senhor é generoso e bom e tem dado bênçãos incontáveis à sua vida, à sua casa, à sua igreja, à sua história. Bênçãos. Bênçãos. Lembrem-se de agradecer. E depois Paulo diz, suplicai, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Suplicar ao mesmo tempo, disse Paulo, assim como você vigia com ações de graças, agora você deve suplicar também, como evento da perseverança em oração, suplicar também por nós, pela obra que Deus está fazendo na vida de vocês, por intermédio de outras vidas, aquilo que Deus está construindo no mundo, através de homens e mulheres que estão nas mãos do Senhor, plantando a boa semente do Evangelho em muitos corações. Suplicar. Paulo muda o termo. Ele fala de súplica, e aqui nós lemos nessa noite, na liturgia, textos falando de súplica. Súplica é mais do que simplesmente falar. Súplica diz respeito com um gemido interno, algo que brota de dentro do coração, algo que vem para fora e é colocado exatamente na presença de Deus como algo fundamental, essencial, prioridade, coisa que eu não posso viver sem. Eu compreendo o valor do que eu estou pedindo, suplicando. Eu peço, mas simplesmente não um pedido sem emoção, sem envolvimento entranhado na alma. É muito mais do que simplesmente dizer alguma coisa, verdadeira até, boa até, mas é pedir com paixão real na presença de Deus, compreendendo a gravidade de uma situação, a relevância de um ato, pedindo aquilo que é essencial, bom, justo, verdadeiro, aquilo que é fundamental para a vida. Suplicar. Eu compreendo o valor.
e eu peço diante de Deus. Lá em Romanos 8, há algo que pode nos encaminhar nessa busca pela súplica em oração. E Paulo apresenta esse caminho referencial para a nossa prática de oração e súplica, a pessoa do próprio Espírito Santo. Porque Paulo lá em Romanos 8, ele diz que nós não sabemos orar como convém. Olha como nós somos. Nós não sabemos orar como convém. O que é que Paulo está querendo dizer? Que nós não sabemos nos conduzir corretamente na presença do nosso Deus. E nós precisamos de assistência espiritual nessa hora. E se não fosse o Espírito Santo do próprio Deus a nos auxiliar, nós nunca poderíamos ser ouvidos pelo Senhor. Então Paulo diz que o Espírito Santo nos auxilia em nossas orações com gemidos inexprimíveis. Você entende isso? Eu não compreendo. Como é que o Espírito de Deus, que conhece as profundezas do ser de Deus, ele pode interceder por minha vida e por sua vida com gemidos? Não são palavras. Gemidos, súplica, inexprimíveis. Não dá para a gente expressar. Mas Deus é capaz de compreender e acolher. Responder. Súplica. Irmãos, eu creio que nós precisamos aprender e aprender e aprender sobre a prática da oração cristã. E Paulo diz que nós devemos suplicar ao mesmo tempo, e ele diz também por nós. Que coisa! O grande apóstolo dos gentios, pedindo oração por sua vida. E humildemente não pede apenas por si mesmo. Você notou aí o nós? Ele está pedindo oração por nós. Súplica. Supliquem, ó Colossenses, por nós. Por mim, por Timóteo, por Onésimo, por Epáfras, e há outros nomes, depois você verá, a partir do versículo 7, que vão aparecer aqui. Supliquem por nós. Para quê? Qual é o motivo justo dessa súplica? E ele diz assim, tem um autor, William também, e William Barclay, apenas para registrar, ele disse assim, o apóstolo Paulo nessa hora ele tinha tantas oportunidades para pedir oração para os crentes de Colossos. Ele poderia pedir, por exemplo, olha, orem a Deus para que eu seja liberto da prisão. Ele estava preso em Roma. Orem a Deus para que eu seja liberto, porque daí eu vou pregar o Evangelho. Vou continuar a obra de plantação de igrejas. Ele poderia ter pedido, olha, meu julgamento se aproxima. Peçam a Deus para que me libere. Para que quem for julgar, faça um juízo justo da minha causa. Intercedam diante de Deus, supliquem diante de Deus pelo meu julgamento. Ou então, dizendo assim, já estou um pouco velho, eu preciso de repouso, de descanso. Por favor, supliquem pela minha saúde, com um pouco de tranquilidade na minha velhice. Mas o William Barclay diz, mas não foi isso que Paulo pediu. Paulo pediu para que Deus abrisse porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado,
para que eu o manifeste como devo fazer. Que coisa maravilhosa. Hernandes Dias Lopes disse assim: Paulo não pediu para Deus abrir as portas da prisão. Paulo pediu para que Deus abrisse portas ao ministério da palavra. Mesmo na cadeia, ele não pediu para ser libertado da prisão. Mesmo na cadeia, Paulo acreditou que Deus poderia abrir porta na prisão, que era uma casa alugada. Mas ele não podia sair. Então ele estava dizendo: Senhor, manda pessoas à minha casa, nessa prisão romana, para que essas pessoas possam ouvir o evangelho de salvação, que eu devo proclamar. Irmãos, que lição preciosa! Paulo sabia por que Deus o havia vocacionado. Paulo sabia qual era o teor, a consistência de sua vocação. Ele sabia para o que Deus o havia alcançado aquele dia lá na estrada de Damasco. Ele sabia quem era e para o que existia. Para a proclamação do mistério de Cristo. Se nós quisermos saber qual o sentido de mistério de Cristo, é só a gente voltar ao capítulo 1. Vocês já ouviram a respeito disso, mas eu só quero lembrá-los qual o significado que Paulo deu aqui em Colossenses para esse mistério de Cristo. Capítulo 1, versículos 26 e 27, Paulo diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Ou seja, não há mistério mais algum. Já foi revelado. No passado, sim, era mistério, mas foi revelado. Aos quais, versículo 27, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério, a salvação de gentios. Mas mais do que judeus e gentios, agora como um povo só, o povo de Deus, alcançado pela graça que há em Cristo Jesus, pela sua redenção, naquela cruz tão cruenta mesmo. Mais do que isso, o mistério é Cristo em nós. E Paulo disse exatamente isso. Suplicai por nós para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério, e poderíamos dizer que é Cristo, pelo qual também estou algemado. Esse é o mistério que deveria ser proclamado, deveria ser anunciado. Cristo em nós. Se Cristo estiver na nossa vida, como eu disse no início, nós nunca mais seremos os mesmos. Essa história de que nós não mudamos quando o Evangelho chega é mentirosa. Não é mensagem bíblica e verdadeira. É mentirosa. Quando o Evangelho nos alcança, quando a graça é derramada em nossos corações, nós nunca mais seremos os mesmos. Morremos para o que passou e uma nova vida em Cristo acontece. Paulo aos Romanos chama isso, ou aos Coríntios ele chama de nova criação. Nova criação. Somos uma nova criação por causa de Cristo. Portanto, irmãos, esse é o mistério. Agora eu fico pensando que Paulo só queria exercer o seu ministério. Eu queria que você aprendesse uma lição nessa hora sobre isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele pediu a Deus apenas uma oportunidade para que ele pudesse fazer aquilo que Deus o havia chamado para fazer, pregar o Evangelho. A minha pergunta para o seu coração, seja muito sincero consigo mesmo, consigo mesma, minha irmã.
para o que Deus o chamou, a chamou. Qual é a sua vocação em Cristo Jesus? Qual é o seu dom? Qual é a dádiva do amor de Deus presente em sua vida? O que Deus quer fazer com a sua vida no mundo, no seu mundo? O que Deus pode fazer com a sua vida? Paulo estava preso e acreditava que poderia salvar vidas na prisão. Porque para Deus não há impossíveis em nenhuma de suas promessas. Você crê nisso? O que é que Deus pode fazer com a sua vida? Ainda agora. O que é que Deus pode fazer com a sua vida? Qual é a sua vocação em Cristo Jesus? Faça aquilo que honra a Jesus Cristo, que o glorifica como Deus da sua história. Faça isso, por pequenino que seja aos olhos humanos, por desprezível que seja a atenção humana, não importa o ponto de vista humano, o importante é se isso que você faz na força que Deus supre, que Deus concede, graça. Faça isso. Não inveje ninguém na igreja, no reino de Deus. Não inveje ninguém. Quem está mais visível não quer dizer que é melhor que ninguém. Aliás, a Bíblia diz que a quem muito se dá, muito também se cobra. Não fique querendo o que Deus deu para o outro. Busque aquilo que Deus quer para você. Para você. Porque assim você fará a diferença no ambiente que Deus também quer que você influencie. Com aquilo que não é próprio do seu coração e da sua natureza, mas é próprio dele. Portanto, aproprie-se daquilo que Deus oferece e vai ser muito bom. Se não para os homens, para a glória de Jesus Cristo. Paulo diz assim, para que Deus abra a porta à palavra. Mais uma liçãozinha. Já disse aqui há pouco que a força do homem não é capaz de nada. E Paulo novamente aqui está reafirmando essa verdade. Ele diz assim, orem por mim, pelos demais, para que Deus abra. Não somos nós, irmãos. Não somos nós, irmãos. Não existe homem poderoso. Não existe. Ah, esse é ungido, esse é bom, né? Se Deus não abrir o coração de quem Ele quer abrir, não adianta a melhor doutrina ser apresentada. Tem que Deus abrir a porta do coração para que a palavra seja acolhida. E parece que aqui é a palavra que tem esse poder de fazer isso. Que Deus abra por sua palavra uma oportunidade para que eu exerça o ministério que eu recebi de Cristo. Para que o poder da palavra abra oportunidades.
para a proclamação dela aos corações. Mas é Deus que abre, é Deus que faz. Irmãos, quem edifica a igreja? Quem é que edifica a igreja? É Cristo. É Cristo por sua palavra. Daí a necessidade da fidelidade à palavra de Deus proclamada. E é o que Paulo está dizendo aí no final do versículo 4, ou no versículo 4, para que eu manifeste esse mistério, como devo fazer, ou seja, da maneira como essa pregação deve aparecer, que eu seja fiel no anúncio do mistério de Cristo, conforme o Evangelho, e não conforme as minhas suposições, não conforme as circunstâncias, não conforme a minha performance. Estamos falando nos dias atuais muito de performance, igrejas performáticas. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não entra por esse caminho. O caminho para a vida cristã é aquele que Deus abriu diante de nós, na cruz de Jesus Cristo. Ele é o novo e vivo caminho que nos leva sempre à presença do Pai. Depois, o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele diz: portai-vos com sabedoria. E aí ele dá uma guinada. E da piedade, através da prática da oração, ele desemboca no testemunho de vida cristã. Se há uma nova vida em Cristo, se você é uma nova criatura em Cristo, então o seu testemunho de vida precisa aparecer. Então, no versículos 5 e 6, Paulo trata desse testemunho que nós devemos ter diante do mundo. Ele diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora da fé, da igreja, do Evangelho. São incrédulos, não são crentes. Portai-vos com sabedoria. Portai-vos aí é o mesmo que andar, viver, assumir um comportamento na cotidianidade da vida. Não é agora é a hora de eu proclamar, deixa eu vestir a roupa da religião. Não. Ele diz: andem no viver de cada dia, diariamente, portai-vos, assumam uma natureza divina em Cristo Jesus, de serem crentes genuínos, enquanto vocês vivem e se encontram com as pessoas desta vida, desse mundo, e assumam uma postura, um jeito no Evangelho sábio. Sabedoria. Saber discernir a hora exata das coisas. Não é ter mais conhecimento. Paulo está falando de conduta. E não de maneira geral. Ele está falando de conduta para a proclamação do Evangelho, com a finalidade de Cristo ser conhecido. Então ele está dizendo: se você é uma nova criatura, você precisa compreender que se tornou um instrumento de graça no mundo em que você vive. E o mundo é mundo caído, e as pessoas são incrédulas, e elas vão te odiar em vez de te amar. Hajam com sabedoria, andem com sabedoria para com os que são de fora. Aí ele diz: aproveitem as oportunidades. A palavra oportunidade aqui é talvez a palavra mais difícil que foi traduzida aqui, como oportunidades. A palavra que aparece aqui no original é kairos. Tempo de Deus. Tempo soberano. Tempo designado por Deus, não é o cronos humano.
É o Kairos divino. O que é que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Hajam com sabedoria, não própria do homem, e aproveitem as portas que Deus abre, o tempo das coisas na história humana, que Deus estabeleceu para que a sua graça apareça. Aproveitem esses momentos. Estão entendendo por que a gente precisa ser alerta, vivo, acordado, vigilante na oração? Compreender as coisas? Porque o tempo de Deus pode chegar e você não pode estar dormindo. Você precisa estar atento, alerta, disposto, pronto, para que as coisas de Deus ocorram. Em Apocalipse, há um texto que diz que há um anjo diante de Deus aguardando. Sabe para fazer o quê? Para tocar uma trombeta. Diz lá, ao ressoar da última trombeta, o Senhor descerá. O anjo está preparado, aguardando o ressoar, a ordem para o ressoar da última trombeta. Kairos, o tempo de Deus, para que a sua obra aconteça. Anjos estão diante de Deus, aguardando suas ordens. Isaías disse isso, que serafins estavam diante de Deus, voando, cobrindo o rosto, os pés, voando, aguardando a ordem de Deus. É a mesma atitude que Paulo está querendo que os crentes tenham. Disposição, prontidão para observar as coisas de Deus com as lentes do Evangelho. Portai-vos com sabedoria, andem, vivam sabiamente diante das pessoas desta vida, deste mundo caído. Elas precisam enxergar em você um jeito diferente. Jeito esse que só é diferente por causa de Cristo em vocês. É essa a diferença que vocês têm. E assim, aproveitem as oportunidades, o tempo de Deus, para que a vontade dele ocorra na história de vocês. A vossa palavra seja sempre agradável. Veja, Paulo não está falando aqui que a gente deve ser politicamente correto. Palavra agradável, melodiosa, gostosa, que não ofende ninguém, que não contraria ninguém. Ele não está dizendo isso. Outra palavra difícil de ser traduzida aqui, compreendida, foi essa, agradável. Sabe qual é a palavra que aparece aqui no original? Caris. Caris significa graça. O que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 6 é que a palavra de vocês, palavra, que a mensagem, que aquilo que sai da boca de vocês como mensagem para os ouvintes, a quem vocês querem alcançar, a vossa palavra seja sempre recheada pela graça de Deus, para que essa graça alcance corações. Nutram-se com a graça de Cristo. A graça é amável. Ela quebranta o coração do homem e faz com que esse coração fique encharcado de amor verdadeiro, genuíno, de Deus. A vossa palavra seja sempre encharcada pela graça, temperada com sal. O óbvio, ele não está falando outra coisa, ele está falando temperada com sal, ou seja, uma palavra que dá gosto de ser ouvida, que não causa repulsa. Ah, eu não gosto disso. Muito sal
Não presta. Pouco sal, não presta. Você come uma feijoada muito salgada, com todas as coisas deliciosas ali dentro. Você comeria uma feijoada assim, bem salgada? Não come. Você põe uma colherada na boca e para, não é? Mas a coisa não é deliciosa, eu pelo menos gosto. Mas tem que ter na medida certa. É uma delícia. E se tiver pouco sal? Não dá. O que Paulo está querendo dizer é que nós não podemos despejar um caminhão de areia nos nossos ouvintes, né? Tudo de uma vez só. A palavra de vocês seja encharcada pela graça e desperte no coração dos ouvintes o desejo de ouvir mais, de querer comer mais, se alimentar mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Continue a falar, fale mais. Temperada com sal. Assim como vocês estão agora ao me ouvir, não é? Estão dizendo, mais pastor, não é? É, não é? É. É ou não é? Bom, senão eu já ia terminar. Para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo. A nossa palavra, a nossa mensagem deve ser sempre recheada com a graça de Jesus Cristo e temperada com sal para cativar os nossos ouvintes, para que eles sintam o desejo de ouvir o Evangelho cada vez mais, para saberdes responder a cada um. Não adianta dar remédio para tuberculose se o problema é no intestino ou no estômago. Não adianta dar o remédio errado. É preciso dar a coisa certa. E sabe o que Paulo está recomendando aqui? Não é monólogo, é diálogo. Falar com as pessoas e ouvi-las. Você notou aí? Para saberdes como deveis responder. Não é para que saibais falar. Responder a cada um. Cada um tem uma questão, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma dúvida, cada um saber responder. Irmãos, a igreja precisa redescobrir o poder de ouvir as pessoas para, no Evangelho, responder às necessidades dessas pessoas. No poder de Cristo, à luz de sua palavra. Se nós quisermos ser uma igreja relevante, nós precisamos aprender, dar ouvidos a estas exortações do apóstolo Paulo, que trafegaram em dois caminhos nessa noite. Um caminho de piedade que nos leva à presença de Deus, e depois de estarmos na presença de Deus por intermédio da oração, desemboca num caminho de testemunho de vida. No encontro com pessoas, crentes e descrentes. Onde? Na formalidade do culto da igreja? Não, na informalidade da vida na cidade, no bairro, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, não importa. É assim que o Evangelho deve ganhar as ruas e alcançar corações. Se nós quisermos ser uma igreja relevante para o mundo de hoje, nós não precisamos copiar nada. Nós só temos que fazer valer o que a palavra de Deus prescreve. E pôr em prática. Ouçamos o que o apóstolo Paulo trouxe para nós nesta noite. Minha pergunta para você:
finalmente, qual a disposição do seu coração para a prática da oração? O que você tem pedido ao Senhor e o que você tem agradecido ao Senhor? Quais são os motivos de gratidão que você alimenta no seu viver de cada dia? Que vai além da sua casa, da sua família. Que gratidão você tem para dizer a Deus, pela igreja, pela obra cristã, pelos amigos do trabalho, pelos companheiros de jornada lá no bairro, não importa. Que bênçãos Deus tem distribuído através de você, na sua vida, você pode agradecer. Você tem sido mais sábio ou mais tolo? No afã de querer anunciar o Evangelho, você tem, de fato, aproveitado as oportunidades que Deus abre? Ou você tem tentado, no próprio braço, dar um jeitinho e convencer as pessoas? A sua palavra tem sido na justa medida ou você tem despejado muita coisa? Dizem que cavalo não gosta de beber água, não gosta muito de beber água. É difícil o cavalo beber água. Os criadores de cavalos dizem que tem um jeito de fazer o cavalo beber água. Mesmo quando ele não está sentindo que está com sede. O Criador sabe. Então ele faz o seguinte, ele pega torrões de sal e põe na boca do cavalo. Torrões de sal. E o cavalo ele gosta do sal e começa a moer aqueles torrões e babar. Aquela baba branca. Nojento, né? Mas é assim. Aí quando isso está acontecendo, o Criador pega a água e põe diante do cavalo. Ele bebe com uma vontade. Eu acho que a gente poderia fazer o mesmo com as pessoas não crentes, né? Põe um torrãozinho de sal na boca. E espera. Deixa babar. Não fica com pressa. Não é você que faz. É Deus quem abre a porta do coração pela sua palavra. Calma. Coloque a boa semente e espere, porque o Senhor proverá. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a nossa igreja e cuide de nós, para que sejamos fiéis a Ele. Assim como Paulo pediu fidelidade para anunciar a mensagem, nós também sejamos fiéis. Amém?